Hoje abordaremos duas figuras de grande importância na Bíblia que desempenharam papéis cruciais na história religiosa da Judéia do século II depois de Cristo. Estas duas personalidades foram fundamentais naquela época, considerando que a região da Judéia estava sob ocupação romana e o Templo de Jerusalém desempenhava um papel central na vida religiosa e cultural. Caifás e Anás emergiram como líderes proeminentes no mundo judaico daquela época, e seus nomes são mencionados nos relatos bíblicos. Sua influência é inegável na trama que levou à crucificação de Jesus e nos eventos que a cercaram. Antes de prosseguirmos, gostaria de convidá-los a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. A ocupação romana trouxe consigo um sistema de governo que limitava a margem de manobra das autoridades locais. Isso resultou em uma relação complexa entre os líderes religiosos judeus, cuja responsabilidade era manter a ordem no Templo de Jerusalém, e as autoridades romanas, que buscavam manter o controle político e preservar a paz. O Templo de Jerusalém, como centro espiritual e religioso da vida judaica, atraía anualmente milhares de peregrinos que iam lá para oferecer sacrifícios e cumprir seus deveres religiosos. Isso conferia ao templo um poderoso simbolismo e um alto valor político. Nesse contexto de ocupação romana e intensas tensões religiosas, Anás e Caifás surgiram como influentes líderes religiosos. Ambos pertenciam à poderosa seita dos saduceus, que não acreditava na ressurreição dos mortos e no juízo final. Sua posição como sumos sacerdotes os tornou figuras centrais na vida religiosa judaica, conferindo-lhes poder e autoridade sobre os assuntos do templo. É importante destacar que a relação entre os líderes religiosos judeus e os romanos era complexa e frequentemente tensa. A ocupação romana gerava um temor constante de revoltas e perda de privilégios. Esse pano de fundo histórico é fundamental para entendermos as ações e decisões de Anás e Caifás, especialmente em relação à prisão e ao julgamento de Jesus. Não só Anás ocupou o cargo de sumo sacerdote em uma ocasião, como era comum, mas o fez em várias ocasiões, destacando ainda mais sua importância na liderança religiosa da época. Na época em que serviu como sumo sacerdote, Anás estabeleceu um sistema de nomeações em sua família, assegurando assim a continuidade do poder religioso. Seu controle sobre o sumo sacerdócio lhe conferiu uma influência considerável no Templo de Jerusalém, onde era responsável pela supervisão dos rituais, administração dos sacrifícios e cumprimento das leis religiosas. Essa posição não apenas o transformou em um líder religioso, mas também em uma figura política-chave, uma vez que o templo representava um centro de poder e controle na sociedade judaica. Além disso, Anás também controlava as receitas do templo e a troca de moedas. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 45, vemos que Jesus expulsou os vendedores e cambistas do templo, acusando-os de corromper a religião. O comércio de animais e as atividades de agiotagem no templo eram extremamente lucrativos, e o Talmud judaico registra que a casa de Anás era rica e envolvida em práticas questionáveis. Juntamente com outros líderes religiosos corruptos do sacerdócio, a presença deles manchava o santuário. Essa má reputação se devia, em parte, às suas conspirações para planejar perseguições. Por outro lado, Caifás, que se casou com a filha de Anás, também pertencia a uma família rica e aristocrática. Por volta do ano 18 depois de Cristo, ele foi nomeado sumo sacerdote, marcando um ponto crucial na narrativa bíblica. Assim como seu sogro Anás, ele desempenhou um papel de liderança no Templo de Jerusalém e na comunidade judaica em geral. Sua relação com Anás é interessante e significativa. Embora fosse sumo sacerdote legítimo, Caifás não era encarregado das atividades especiais do dia da expiação. A influência de Anás é clara, uma vez que 5 de seus filhos também ocuparam o cargo de sumo sacerdote, além de seu genro Caifás. Ao se casar com a filha de Anás,
Caifás tornou-se parte de uma dinastia sacerdotal que exercia um controle significativo sobre assuntos religiosos e políticos na Judéia. Caifás era conhecido por ser astuto, oportunista e implacável em sua busca por poder. Ele não hesitava em ignorar a justiça e derramar sangue inocente, desde que seus interesses pessoais fossem protegidos. Sua conduta egoísta e manipuladora é evidente na forma como defendeu a condenação de Jesus. Em João, capítulo 11, versículo 49, ele alegou que Jesus deveria ser sacrificado pelo bem da nação. No entanto, Caifás não estava realmente preocupado com o bem-estar do povo. Suas maquinações tinham um propósito extremamente egoísta. Essa declaração de Caifás estava relacionada à crença de que a morte de Jesus evitaria uma revolta e protegeria os interesses da liderança religiosa judaica. De certa forma, a declaração de Caifás funcionou como uma profecia, indicando que Jesus deveria ser sacrificado. Desejavam que Jesus não apenas morresse pela nação, mas também para que os filhos de Deus dispersos fossem reunidos. Isso reflete bem a complexa relação entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Caifás, ao proferir essas palavras, estava expressando seus próprios desejos e agindo de acordo com sua natureza pecaminosa. No entanto, por meio de suas palavras, Deus estava cumprindo seus planos. O relato bíblico prossegue narrando que, após a declaração de Caifás, todos no conselho concordaram em planejar a morte de Jesus. Eles começaram a fazer planos para capturá-lo e matá-lo, embora estivessem um pouco preocupados com a reação do povo. Foi então que Judas Iscariotes se encaixou perfeitamente nessa trama ao oferecer-se para trair Jesus em segredo. Depois de ser preso, Jesus foi levado perante Caifás, que presidia o grupo de líderes conhecido como Sinédrio. Nesse julgamento, o Sinédrio baseou suas acusações em mentiras para condenar Jesus à morte. Jesus escolheu não responder às falsas acusações dos líderes judeus, mas quando Caifás o questionou sobre sua identidade como Messias, Jesus respondeu, fazendo referência a um trecho do livro do profeta Daniel. Isso imediatamente levou Caifás a acusar Jesus de blasfêmia. A hipocrisia de Caifás ficou evidente quando ele fingiu tristeza ao rasgar suas roupas no final do julgamento. Na realidade, ele estava satisfeito por ter encontrado uma base para condenar Jesus. Com a decisão do Sinédrio de que Jesus merecia a pena de morte, ele foi levado ao governador romano da região, Pilatos. Ficou claro nesse momento que Caifás e os outros líderes judeus estavam determinados a ver Jesus crucificado. É importante destacar que Anás e Caifás sentiam inveja de Jesus. Eles desempenharam papéis ativos na decisão de acusar e condenar Jesus à morte. Sua influência política e religiosa contribuiu significativamente para a crucificação no Monte Gólgota. Após a ressurreição de Jesus Cristo, Caifás recusou-se a aceitar as evidências de que Jesus havia ressuscitado. Por essa razão, ele aprisionou e tentou matar Pedro e João. Além disso, Caifás participou da morte de Estevão e autorizou Saulo, que mais tarde se tornaria conhecido como Paulo, a perseguir os cristãos em Damasco. Caifás desempenhou um papel importante na perseguição aos seguidores de Jesus, considerando-os uma ameaça à autoridade religiosa e política da época. A tumba da família de Caifás foi acidentalmente descoberta por operários que estavam construindo uma estrada em um parque ao sul da antiga Jerusalém. Os arqueólogos examinaram o local e encontraram os restos mortais de 63 indivíduos. O túmulo mais ornamentado tinha a inscrição do nome José, filho de, ou da família de Caifás. Este era o nome completo do sumo sacerdote que prendeu Jesus, documentado por Joséfo. No interior do túmulo, havia os restos de um homem de cerca de 60 anos, que quase certamente pertenciam ao mesmo Caifás do Novo Testamento. A descoberta é significativa, mas a autenticidade ainda é objeto de debate. Por outro lado, Anás tinha a fama de ser corrupto e de cometer excessos em suas práticas religiosas. Apesar disso, após a morte de Jesus Cristo,
Anás continuou a exercer sua influência no Templo de Jerusalém. É provável que ele tenha morrido nas mãos dos romanos em 70 depois de Cristo. Espero que esta narrativa tenha sido esclarecedora para você. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Que Deus te abençoe.